SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais. Bem-vindos todos à nossa programação do Canal 19 com o Telejornal Santa Maria Agora. Nosso convidado aqui vem do Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas, desenvolve métodos para amostras de diversas com o intuito de melhorar a qualidade da vida da população e proteção do meio ambiente. Análises para amostras diversas para a qualidade de vida do meio ambiente. Professor Zanella, que bom tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e oportunidade. Olha, nós que agradecemos ao professor Renato Zanella. Estamos aqui, o senhor com a professora Marta Adaime, professor Osmar Prestes e toda a equipe do LARP, esse laboratório que presta relevante serviço aí para essa condição de análise de resíduos de pesticidas, me parece estar muito adequado aos temas atuais, aos tempos atuais, em que se quer ter a segurança alimentar daquilo que se compra no supermercado, daquilo que vai à mesa, professor. Certo. O nosso laboratório atua nessa área há mais de 20 anos, né? E a gente tem ajudado sempre que possível nos monitoramentos, tanto de alimentos, alguns casos de denúncias. A gente também tem projetos que a gente atende o Ministério da Agricultura para controle da produção orgânica, alguns trabalhos com o IBAMA também com relação ao meio ambiente. E o nosso intuito no laboratório é formar pessoal, né, e ter os métodos disponíveis, as condições para poder analisar agrotóxicos em amostras ambientais, biológicas, alimentos, então, principalmente nas demandas que a gente tem no estado e no país. Professor, aí temos contaminação água, alimentos, árvores, animais, insetos, como são no caso das abelhas mais recentemente, Sim. aqui na nossa região, né, que ganhou repercussão no estado. E principalmente, a que se deve? É o manejo incorreto ou é a entrada de produtos sem a recomendação, sem a prescrição agronômica, professor? Ou os dois juntos também, quem sabe? No Brasil isso é bem complexo, né? A maioria dos produtos que vêm de outros países sem o registro aqui no país, a maioria deles pode ter alguns proibidos já no Brasil, mas a grande maioria são produtos que já tem no Brasil, né? Mas o uso intensivo de agrotóxicos é uma coisa que chama atenção, né? E aí, em alguns casos, isso sim acontece mortandade, muitas vezes por o uso em épocas não recomendadas, ou talvez na proximidade entre os cultivos e, por exemplo, os apiários também é um problema. De deriva, às vezes a aplicação de herbicidas em épocas ou com ventos muito fortes, né? A umidade também que não é adequada, então isso acaba acontecendo ou deriva, né, que é problema principalmente com herbicidas que atinge outros cultivos e acaba afetando as plantas, né? Deriva a extensão. É para ser número e acaba atingindo mais. Aplica numa lavoura e está afetando lavouras próximas, e isso a gente tem relatos que às vezes isso acontece em distâncias bastante grandes, de quilômetros inclusive. Então isso viaja com o vento, com córregos, com água, tem acontecido. Também a questão com as abelhas também, sempre que tem uma pulverização, principalmente de inseticidas, em cultivos, monoculturas principalmente, se tiver abelhas próximas e tiver floração, condições que atraiam as abelhas, o risco de ter mortandade de abelhas e tem ocorrido de forma bastante intensiva em algumas regiões. Professor, nós temos aí contaminação direta e contaminação indireta, né? Exatamente. De qualquer maneira, aí há riscos tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente, professor. Eu costumo pontuar da seguinte forma, né? Países desenvolvidos fazem um controle mais sistemático em alimentos, por exemplo, né? Sim. E tem uma rastreabilidade, sabe onde o produto foi produzido, o alimento, e sabem, por exemplo, se acontecer uma contaminação, sabe exatamente quem é que está produzindo. Então, a origem. Você consegue voltar na origem, rastrear isso e ir lá e tentar resolver o problema, né? No Brasil, a gente tem um controle bem menos intenso, a gente não tem muito controle disso, e a gente não vê ações educativas nesse sentido, né? Sim. De localizar o produtor, ver por que está acontecendo isso e tentar resolver o problema. Então, eu acho que
uma ação desse tipo teria que ser mais efetiva em termos de Brasil. O laboratório trabalha nessa medição dos resíduos, professor, dos agrotóxicos? Isso, as práticas agrícolas, né, que principalmente a gente trabalha também com medicamentos veterinários, outros contaminantes, mas principalmente agrotóxicos, as práticas vão mudando um pouco de ano a ano, então tem que ter tecnologias novas, formas de aplicação diferentes, aplicações não recomendadas também, usos inadequados. E isso acaba tendo denúncias, o Ministério Público, o Secretaria da Agricultura, o interesse em investigar se realmente isso está ocorrendo. Sim. E a única forma de comprovar isso é analisando, né? Então, a partir do momento que a gente tem os métodos disponíveis para analisar, a gente pode aplicar nas amostras de interesse comercial ou fiscal. Então, o nosso laboratório, a gente tem bastante alunos de pós-graduação, tem um grupo grande de quase 30 pessoas. Pós-graduação, Então, tanto o mestrado quanto o doutorado, então é nesse ambiente que a gente estabelece os métodos para poder fazer os controles. Então, a gente trabalha em cima das demandas que a gente tem, que vão chegando, né? E tem vários estudos com peixes, com outras, que a gente também apoia fazendo a parte da análise. Bom, o laboratório se restringe a fazer análise sob pedido, sob encomenda, não trabalha essa questão educativa, de levantamento, de processamento de dados, de níveis de dados, de indicadores de contaminação, por exemplo, Sim. rios, córregos, isso que eu estou querendo dizer. A gente tem trabalhos também nessa área. Também, sim. Inclusive, a gente tem dado apoio a grupos, por exemplo, que trabalham lá no Alto Xingu, em outras regiões do Mato Grosso do Sul. A gente recebe amostras de água, de peixe, de várias regiões, inclusive do Piauí, da Bahia, por exemplo, tem vindo abelhas. O problema com o bicho da seda também são coisas que a gente tem desenvolvido no laboratório, inclusive animais silvestres também a gente tem agora trabalhado bastante, animais atropelados, então, principalmente na região do Mato Grosso do Sul. Sim. O pessoal a gente está analisando para ver até que ponto esses animais estão sendo intoxicados também. Professor, existe alguma exigência das agências de fomento, de financiamento, de que precisar de certificação dessa sanidade vegetal? Ou Sim, da terra, orgânica, depende de cada caso. Agora, hoje em dia está acontecendo o que já acontece na Europa, por exemplo, há mais tempo, que os consumidores começam a cobrar do comércio laudos, por exemplo, da qualidade desse alimento em termos de resíduos agrotóxicos. E os mercados começam a cobrar dos que fazem a produção ou quem está entregando para o comércio. Então, eu vejo que aqui no Brasil já está acontecendo de alguns mercados maiores cobrar digamos, de quem está fornecendo, grandes produtores, né? E principalmente no Rio Grande do Sul menos, eu acho, mas grandes centros já têm essa cobrança. Então, produtores daqui que vendem no Centro-Oeste, no Sudeste, já estão enfrentando algumas exigências nesse sentido. Então, a gente tem analisado desde champignons, arroz e vários outros alimentos que a demanda é em função de atender esses mercados. Muito bem. Essa tecnologia que o laboratório consta, ela é capaz de identificar, de precisar esse grau de toxicidez? Os ambientalistas praticam lá no Primeiro Mundo as coletas aleatórias, né? Sim. Para ver o que está chegando à mesa da população. Os equipamentos que a gente usa, os métodos que a gente estabelece, eles são para reconhecer se realmente tem um agrotóxico, por exemplo, no alimento e saber quanto tem. Porque a partir por exemplo, um produto que é registrado para uso, por exemplo, em feijão, aqui no Brasil, ele tem um limite máximo que pode ter de resíduos. Quer dizer, ele pode ser aplicado, tem que ser nas dosagens recomendadas, aguardar, depois da última aplicação, aguardar o prazo que está estabelecido para comercializar. E quando a gente analisa o que tem lá no alimento, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do feijão, aquele agrotóxico não pode estar acima de um valor. Então, existe um limite máximo de resíduos e isso tem que ser observado. Então, com os equipamentos que a gente tem, a gente consegue analisar
e ver se isso está sendo atendido ou não. Dá para ver, por exemplo, se está sendo utilizado algum composto que não está registrado para uso, por exemplo, naquela cultura, naquele alimento. E isso está totalmente em desacordo. Então, nos permite, sim, analisar, confirmar a identidade deles e poder dizer se está adequado ou não. Para fazer a colocação da próxima pergunta, eu colocaria como é que está o laboratório em relação à iniciativa privada? Considerando que o laboratório é público, é por aí que eu quero chegar depois, né? Sim. O senhor diz em termos de infraestrutura? De infraestrutura. Isso. Eu acho bastante importante, né? Nós temos na universidade sempre que pensar em termos de ensino, pesquisa e extensão. Certo. Então, na área de ensino, na área de formação, a gente forma profissionais nessa área, que é uma carência bastante grande no Brasil em termos, os laboratórios privados, por exemplo, têm uma carência de pessoas com experiência nessa área. Então nós temos ex-alunos nossos de graduação, mestrado, doutorado, que estão atuando no Brasil em laboratórios privados e também na Europa, em outros países, também atuando nessa área de análise de agrotóxicos. Né? Então a gente está formando pessoas, a gente tem também um programa na universidade, a gente participa de internacionalização, onde a gente tem contatos, por exemplo, com laboratórios da Espanha, da França, de outros países, e a gente tem troca de pesquisadores, trocas de informações. A gente recebeu agora há pouco também 3 espanhóis de universidades diferentes, e a gente tem um acordo de cooperação com eles, e isso permite também que a gente, para a gente se atualizar em termos de tecnologias, de conhecimento. Eu pergunto isso porque eu cheguei até o senhor aqui por meio do nosso prezadíssimo professor Adalberto Meller, né? Certo. Da FATEC, que desempenha um papel, me parece bastante imprescindível aí, porque a universidade tem toda, como todo serviço público, tem toda um viés burocratizado que por vezes pode impedir essa agilidade necessária para o funcionamento. Essa terceirização da FATEC parece ser importante para essa mediação, né, professor? A FATEC faz essa intermediação, né? Facilita muito que digamos, esse potencial que a gente tem no laboratório possa ser disponibilizado, né? Então, a gente tem vários, por exemplo, termos de cooperação com o Ministério Público Estadual, Federal, e outros órgãos que são geridos pela FATEC. Então, a gente consegue, com isso, captar recursos, investir no laboratório, na manutenção e também, às vezes, em compra de equipamentos. Então, a compra de insumos, né? A gente trabalha com muito material importado para essa área de análise, e então nos projetos, se a gente capta recursos, através dessas análises que a gente faz para outros estados, para órgãos daqui do estado, a gente consegue captar recurso para financiar essa própria pesquisa. Então, isso tem dado bastante suporte para nós. Eu vejo aqui um prédio moderno, mas vejo acima de tudo equipamentos de ponta aqui, professor. Sim. 20 anos tem um laboratório, como é que é esse direcionamento de orçamentos? E a maioria desses equipamentos foram comprados através de projetos. A gente participa desde 2009 de 2 redes nacionais dessa área de controle de alimentos. Sim. Uma mais voltada para meio ambiente e outra mais voltada para alimentos. E nessa rede, já eram em torno de 10 laboratórios, né? A gente conseguiu captar esse recurso. Então, a gente teve ali recurso para capacitar pessoal e também melhorar a infraestrutura. Então, esses equipamentos vieram basicamente daí, e alguns outros são de cooperações com as empresas. Como a gente produz bastante resultados, divulga bastante em congressos e através das publicações científicas, as empresas também nos veem como, digamos, uma forma de divulgar os produtos deles. Então a gente consegue chegar em negociações e aquisições de equipamentos num preço muito mais acessível do que seria o preço normal. Isso para nós acaba nos fortalecendo, porque a gente consegue fazer análises que antes a gente não conseguiria fazer. Não tenha dúvida, isso é muito importante. Professor, os dados são disponibilizados para eventuais interessados em pesquisa, informações? Sim. Área de jornalismo, sempre que quer investigar essas questões de incidência de resíduos, a gente tem um site na universidade, se entrar no site, eu colocar no Google, na pesquisa, o FSM, LARP, já vai encontrar o site do laboratório, e aí tem o contato, as informações, que tipo de análise a gente faz.
Eu não comentei, mas desde 2003 a gente acreditou o laboratório pelo Inmetro, né, para atender essas demandas. Agora, sempre que a gente muda de infraestrutura, de prédio, a gente tem que suspender para ser reavaliado no prédio novo. Então, isso era para ter acontecido agora nesse período de pandemia, foi adiado. Mas a gente trabalha dentro desse sistema de qualidade que atende o Inmetro. Então, isso dá uma credibilidade para os trabalhos que a gente faz. Eu estou com o tempo estourado, mas não posso deixar de perguntar. Nós sempre trabalhamos também aqui com profissionais que apregoam e que cultivam alimentos sem agrotóxicos, sem pesticidas, né? Uhum. Dá para agregar, professora, do seu ponto de vista, que faz análise lá, que enxerga lá a toxicidez em relação ao risco ao meio ambiente e à saúde humana, dá para produzir de forma saudável, professor? Eu não sou da área agronômica, da área de produtiva, digamos assim, mas a gente trabalha muito próximo e discute muito esses temas, né? E eu tenho participado de alguns eventos onde eu tenho contato com pessoas que trabalham a questão da distribuição de alimentos também, que a gente fala muito que vai faltar alimento para o mundo e muitos alegam que, na verdade, o problema é a distribuição. A gente produz o suficiente, mas não consegue distribuir para todo mundo, né? Mas se a gente pensar em termos de Brasil, também é a mesma coisa. E acho que muito do que a gente produz também é pensando na exportação, que é importante em termos econômicos, mas que não tem um foco da alimentação humana, né? Então, não diretamente. Então, é lógico que essas políticas a gente tem que discutir elas melhores, mas eu acho que a gente pode contribuir no sentido de identificar os problemas e, a partir daí, poder indicar soluções. Eu acho que nesse sentido que a gente pode contribuir. Professor Renato Zanella, excelente professor, muito obrigado por ter vindo. A gente volta a conversar mais. Obrigado mais uma vez. Tá bem? Fico à disposição. Da mesma forma, professor. Acompanhe a nossa programação no canal 19, nas redes sociais, no YouTube em programação em tempo real. Curta, compartilhe, valorize a nossa produção de conteúdo qualificado. Até o próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais.